Nós estamos pregando uma série aqui sobre tornando-se uma pessoa bem-sucedida. Porque talvez a gente é mais humilde do que Jesus, né? Às vezes a gente diz assim para as pessoas, eu sei, como pastor, às vezes eu digo para as pessoas, Deus tem um plano para você ser bem-sucedido. Mas aí a pessoa, naquele rasgo de humildade, ela diz, não, pastor, eu estou bem assim e tal. Mas eu queria dizer, e eu tenho dito esses dias, que é parte do teu DNA cristão ser bem-sucedido. Não houve alguém tão bem-sucedido como Jesus. E sabe, você vive a vida de Jesus. Jesus vive a vida dele em você. E a vida que você vive pela vida de Jesus. Estamos meditando na vida de uma pessoa bem-sucedida. Toda a história de uma pessoa na Bíblia que está escrita, como por exemplo a história de José, que nós estamos meditando, que foi um homem tão bem-sucedido, ele contém princípios. E os princípios de Deus, eles não mudam. Os princípios do Velho Testamento são exatamente os princípios do Novo Testamento. O Novo Testamento veio de dentro do Velho Testamento. Então a vida de José tem os princípios para uma vida bem-sucedida. Porque ele foi uma pessoa bem-sucedida. Então se ele foi bem-sucedido é porque princípios na sua vida foram aplicados. Amém? Então, olha só. Esse sucesso cristão é um sucesso diferente do sucesso do mundo, porque o sucesso cristão, ele vem muitas vezes em meio a muita tribulação, em meio a provação. Você tem que viver pela fé. Agora aí está um problema grande no meio do cristianismo hoje. Por quê? Porque quando as pessoas pensam em viver pela fé, eu estou vivendo pela fé. Então, às vezes, a pessoa está pensando que ela está vivendo aquela vida assim, cheia de prazer, cheio assim de coisas boas, somente coisas boas acontecendo na sua vida. Mas quando você vai ler a história dos heróis da fé no Hebreus, capítulo 11 e 12, você vai ficar pasmo. Porque eles foram cerrados pelo meio, eles foram não sei o quê, eles foram, e eram todos, é uma lista enorme de homens de fé do Velho Testamento. E eles não tiveram aquela coisa exuberante. Então, nós estamos com uma ideia romântica do que seja viver pela fé. Uma ideia romântica. E sabe o que acontece? Quando essa ideia romântica não acontece na nossa vida, a gente se frustra. A gente fica frustrado, porque parece, então eu não estou vivendo pela fé. E às vezes, justamente vivendo pela fé. Mas aquela ideia romântica, que pegou aí pela prosperidade segundo o mundo, não tem nada a ver com Deus, então a pessoa fica frustrada. Agora veja só, Hebreus capítulo 11, tem a definição do que seja fé. Como é que a Bíblia define fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é certeza e é convicção. Agora, aí que está o problema. É certeza baseado no quê? Se você for ler Romanos 10, a Bíblia diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a fé é a certeza do que a palavra de Deus diz sobre a tua vida. A fé é a firme convicção de fatos que a palavra de Deus está dizendo sobre você, sobre a tua vida, e você não vê. Como é que você podia ir à frente dessa definição de fé? Firme certeza, convicção. Como é que seria? João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 11 e 12, falando, lá no começo diz assim, Jesus veio para os seus, versículo 11, e os seus não o receberam. Daí o versículo 2 diz assim, mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nesse texto, receber é sinônimo de crer. Então é quando você pega a palavra de Deus, que produz fé no teu coração, porque ela é a espada do Espírito Santo, e você ouve o que a palavra de Deus está dizendo para a tua vida, e você recebe para você, isso é fé.
Às vezes a palavra está dizendo coisas que você vai receber para você e vai se dar mal. E não vai ser muito bom. Não vai ser bom. Porque a palavra de Deus estava dizendo para Jesus muita coisa que ele recebeu para ele e foi muito terrível. Não foi bom. Por exemplo, a palavra de Deus estava dizendo que ele ia morrer na cruz. Isso não foi bom. Estava falando do sofrimento dele, estava falando de tudo. Não foi bom, mas ele creu nisso e ele recebeu para si. Por isso que quando Pedro tentou tirar ele do caminho da cruz, Jesus disse para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Você não está pensando. Então, porque a fé de Jesus era baseada na palavra de Deus. Entenderam? Então, essa é a verdadeira fé. Então, às vezes, a verdadeira fé não tem aquele glamour, aquela coisa assim que aparece. Aliás, eu queria que vocês lessem a história do José, que começa lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, até o fim. E vocês vão ver que não tem aqueles arroubos assim de coisa que aconteceu, de coisas. Não era aquela coisa assim, não parecia ser uma coisa emocionante. Sabe por quê? Porque nós equacionamos fé com emoção. Às vezes, depois do cumprimento da nossa fé, pode vir alguma emoção. Mas a emoção é igual a uma montanha russa. Ela é assim, nossa vida emocional. Se a nossa vida de fé dependesse da nossa vida emocional, a gente não ia conseguir viver pela fé nunca. Então, a fé nem sempre tem emoção junto. A fé, às vezes, é obediência pura e simples. É posicionamento perante Deus, puro e simples. Primeira coisa que eu quero ver com vocês, quais são algumas características da fé genuína? Porque tem muita fé por aí que não é fé genuína. Sabe qual que é um tipo de fé genuína? Que não é genuína, digo? É aquele tipo de fé que é fé na fé. Eu estou crendo que... E aí, você está crendo. Mas qual é a base da tua fé? Às vezes era a sua própria fé, você está tendo fé na fé. Que não é verdadeira fé. Que não é verdadeira fé. Porque a fé tem que ter conotação com a palavra de Deus. Elias estava vivendo as experiências de fé dele, que estava 3 anos e meio sem chover, e ele foi orar para chover. E ele sabia que era de Deus. Então ele estava baseado nas coisas de Deus. Ele orou a primeira vez, mandou seu discípulo olhar, não tinha nada, 3 anos e meio sem chuva, o céu azulzinho, estalando de azul. Primeira vez, nada. Segunda vez, nada. Terceira vez, nada. Na 7ª vez, o discípulo dele, eu vejo lá, saindo do mar, lá do lado do mar, uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem. E o Elias disse: está feito. Está feito. Certeza, convicção. Quando você tem certeza, tem convicção, isso é uma fé genuína. E sabe o que acontece com a fé genuína? Ela vai até o fim. Ela não desiste no começo. Já pensou se Elias para de orar na 6ª vez? Não tinha chovido. Não tinha chovido. A fé é tão poderosa que ela muda as leis naturais. As leis naturais. Para chover tem que haver evaporação. E ele tinha feito parar a evaporação por 3 anos e meio. Por isso não chovia. Agora ele fez evaporar e a chuva caiu. Veja o que a fé genuína pode fazer. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e trazia más notícias dele a seu pai. O seu caráter andava com 11 irmãos deturpados, mau caráteres. Trazia notícia para o seu pai, mas o caráter dele era fiel. Ele não se amoldava ao caráter dos seus irmãos mais velhos, inclusive. Você sabe que os irmãos mais velhos têm essa característica de influenciar os mais novos, né? E o José era mais novo, então ele mantinha o seu caráter puro. Ele falava: pai, a coisa está errada. Olha aí o que os meus irmãos estão fazendo. Essa é a primeira característica da fé.
Tem muita gente que é mau caráter e está tentando viver pela fé. A primeira coisa que Deus quer que aconteça é que acerte o caráter. Porque o caráter genuíno, segundo Deus, é o alicerce de uma fé genuína. Agora tem uma outra coisa aqui que eu preciso dizer para vocês. Que tem muita gente que às vezes pensa que fé é você se mover ou você fazer com que o poder de Deus aconteça. Fé faz o poder de Deus acontecer. Mas nem sempre a pessoa que faz o poder de Deus acontecer está andando com Deus. Mas pastor, é possível? Claro, está escrito aqui na Bíblia. Lembra daquele pessoal lá do tempo de Jesus? Chegaram para Jesus e disse: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios. Nós fizemos milagres, fizemos isso e aquilo e aquilo. Jesus olha para ele e diz: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. A palavra de Deus é fiel. Se a palavra de Deus está dizendo e você fizer o que ela está dizendo, ela vai funcionar, não porque você fez, mas porque ela é a palavra de Deus. Segunda coisa, uma vida de fé não se gloria dos seus privilégios, versículo 3 e 4. Veja só o que acontece em versículo 3 e 4. Ora, Israel amava mais a José do que todos os seus irmãos. Você não vê nenhuma vez na Bíblia ele se gloriando: ah, eu sou o amado, ah, eu sou o querido. Porque era filho da sua velhice, fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Você não vê ele se gloriando. Você vê ele vestindo a túnica, mas vestiu a túnica porque o pai fez a túnica e deu para ele vestir. Não, porque eu olhava para os irmãos e dizia assim: ó, olha a minha túnica, olha a túnica de vocês aí, de pano de saco. olha que beleza de túnica. Você não vê isso. Porque a fé genuína, ela não se gloria nos seus privilégios. Passa a ser uma fé para a glória do homem. E a Bíblia é clara nisso. Deus não divide a sua glória. Deus não divide. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Então nós temos que ter muito cuidado. Porque a fé genuína, ela não se gloria dos seus privilégios. Ah, e tem gente que diz assim: eu estou vivendo pela fé. Eu estou... E sabe, não falta gente para seguir pessoas assim. Então, a característica da fé, ela não se gloria. Se você é uma pessoa de fé, vai ser humilde. Fé e humildade andam junto. Porque dá toda a glória para Deus. Amém? Então, mantenha o caráter puro, não se gloria dos seus privilégios. Terceira coisa, uma vida que toma a sério a manifestação de Deus. Versículos 5 a 10. Deus dá sonhos para José. E o José pegou aqueles sonhos, levou aqueles sonhos a sério. Deus deu o sonho que ele estava com os irmãos, malhando trigo, amarrava o trigo, punha lá em pezinho, e aí, de repente, os molhos dos seus irmãos se dobravam perante ele. Deus estava falando do futuro dele. Deus estava falando para ele para que é que Deus o tinha criado. Para governar, para exercer o domínio de Deus, da maneira de Deus. E nós já vimos isso no primeiro estudo, que para exercer o domínio de Deus, da maneira de Deus, tem que trabalhar no caráter. Por isso que o José passou por tudo, para trabalhar no caráter. Então, toma a sério a manifestação. Ele creu. E ele recebeu para si. E ele falou: nossa, eu tive esse sonho. Depois ele tem um sonho em que 11 estrelas e o sol e a lua se dobravam. E ele foi o pai e a mãe. E aí o pessoal pegou no pé dele, né? O que você está querendo dizer? E o pai e a mãe acabaram indo lá para onde ele era o governador, para onde ele era o príncipe no Egito. Entenderam? Então o que acontece? Toma a sério as manifestações de Deus. Quantas vezes Deus tem falado para você coisas e às vezes você logo deixa para lá. Não leva muito a sério. Se você for igualzinho a mim, eu creio que é, eu já fiz isso tantas vezes e já perdi de ver a glória de Deus. Deus, quando mostra alguma coisa para você, Ele está desafiando você a se posicionar, a guardar no coração, a não ir tentando fazer o que Deus quer fazer. Esse é um dos problemas. E sabe o que a gente faz? A gente vai tentando fazer
a coisa por nós mesmos. Aí você não precisa de Deus. Aí não é de Deus, aí é teu. Então, eu muitas vezes já perdi a minha bênção e perdi bênçãos tremendas. Porque eu não prestei atenção no que Deus estava falando. Não prestei. Algumas deu certo, porque eu prestei atenção no que Deus estava falando. Eu fui orar e Deus disse, obedece. Por exemplo, quando um irmãozinho ligou para mim e disse, olha, eu estou querendo convidar você para vir aqui, em Camarões. Não tomei muito a sério e tal. Ele falou, não, mas eu vou deixar aqui o meu telefone para você e tal. E aí, liga para mim de volta, mas eu gostaria muito que viesse. E aí, um dia estava orando e falei, senhor, e esse negócio aí do Camarões, como é que é? Deus disse, eu quero que você vá lá. Passei a mão no telefone e fui. E aí, quando eu estava lá, eu encontrei o moço, ele estava com uma plaquinha assim com o meu nome, na saída do avião, né? E aí ele me viu e fez assim com a mão e tal. E depois no meio eu disse assim, eu quero gravar alguma coisa para levar para a igreja, para me mostrar para a igreja. Então, e ele falou, o que o senhor quer gravar? Eu falei, conta para mim como é que é esse negócio, como é que você me encontrou e tal. Ele falou, bom, eu estava ciente de que ele tinha me encontrado pela internet, inclusive me conheceu, talvez viu lá alguma coisa sobre mim, né? Na internet, que eu já tinha coisa naquele tempo. E aí ele falou, bom, então eu vou contar. Eu tive um sonho, e nesse sonho Deus me deu duas coisas. Me deu um número do telefone e me mostrou uma pessoa. E disse, você vai andar debaixo da autoridade espiritual dessa pessoa. E essa pessoa era o Senhor. Eu falei, meu número de telefone? Ele falou, o número de telefone completinho. E eu fui lá para o Camarões. Imagine. E aí foi lá no Camarões que se cumpriu uma palavra que o Felipe me disse uma vez, alguns anos antes de ir para Camarões, que Deus ia me colocar na frente de reis. E aí esse moço era simplesmente o sobrinho do rei. Camarões é uma democracia, mas tem um rei como a Inglaterra. E aí ele me introduziu para o rei. Aí o rei me levou para um hotel 5 estrelas, com jacuzzi e tudo. E aí o tempo que eu fiquei lá, eu fiquei andando com o rei. O rei marcou agenda para mim, com o primeiro-ministro, com o chefe do Tribunal Superior Federal, o ministro do Exército. E eu fui em todo mundo com ele. E eu andando com o rei. Né? Eu tenho foto, minha e eu e o rei. Veja, se você não obedece, você perde. E se você não obedece, sabe o que acontece? Você perde o que Deus quer fazer com você, através de você. O que Deus quer usar você. Porque enquanto eu estava indo lá, nós fomos no gabinete do chefe do Supremo Tribunal Federal, e a gente estava entrando assim, e era um negócio bem interessante. Ia o rei na frente, com o primeiro-ministro dele, né? O secretário dele, com aquele cajado assim, na mão, né? Com o cetro. E aí depois vinha eu e mais alguns, e depois toda a curriola para trás, né? Andando, segurança e tudo, né? E nós estávamos nesse lugar. E quando o rei entrou e tal, e quando eu pus o pé no umbral da porta, estava lá um juiz com toga assim, de pé do lado de uma mesa, e o secretário dele do outro lado. Deus me deu uma visão. Eu vi ele nas suas costas, assim, cada vértebra tinha assim como se fosse um ganchinho assim, sabe, que dava para pendurar um cabide. E Deus me falou, ele julgou um caso muito importante aqui em Camarões. E Camarões é o terceiro país em macumba no mundo, em voodoo no mundo. E esse pessoal fez um voodoo para matar ele. Aí eu fiquei parado. Aí o rei, olhei assim para o rei olhou para mim e fez assim. Aí eu disse para ele, olha, Deus acabou de me dar aqui uma visão com o senhor. Não sabia o nome do homem, nunca tinha visto. Ele disse assim que o senhor julgou um caso muito importante na sua nação, que veio para o Supremo Tribunal Federal. O senhor julgou esse caso. E aí essa pessoa se levantou e fez voodoo contra o senhor, para matar. E por causa disso,
nas suas costas, em cada vértebra sua, assim, então, o Senhor não pode nem deitar de costas. O Senhor tem padecido horrivelmente por causa disso. Ele não disse nada. Ele virou assim, e o secretário dele puxou zíper assim, nas costas dele, em cada vértebra, tinha um negocinho. Aí eu fiquei animado. E eu sempre carrego um olhinho assim, aqui pequenininho no bolso. Eu falei, eu posso orar para o senhor? Aí ele disse, você sabe que eu sou muçulmano, né? Lá é 90 e tanto muçulmano. Mas se o teu Deus foi capaz de mostrar isso, ninguém sabe disso, pouca gente sabe, foi capaz de mostrar isso para você pode orar no nome dele por mim. Fui lá, ungi o camarada. Aí já aproveitei, ungi o rei. E aí foi um negócio assim. Vocês estão entendendo? Quando a gente se posiciona, se torna sério com as manifestações de Deus, Deus começa a cumprir, a ser glorificado. Deus começa a fazer as coisas. Mas eu perdi tanta coisa boa que Deus queria fazer. Por exemplo, Deus falou comigo, eu não vou contar a história, para não ficar muita história, eu quero ficar na palavra, que deu uma visão para uns moços que estavam no monte orando por uma semana, e eles me viram lá na Angola, num estádio, coberto de gente, com todo tipo de doença, no gramado, e eu estava numa campanha na Angola, de cura, e libertação, e evangelismo, e as pessoas começavam a levantar, curadas. E sabe o que eu fiz? Nada. Nunca levei a sério. Estamos falando sobre fé. Estamos falando que tem que tomar a sério as manifestações de Deus para a sua vida. Se Deus te dá um sonho, se Deus te diz alguma coisa, Ele não está contando com o seu poder. Não é o quanto você é. Não interessa. É o quanto você deve obedecer a Ele. É o quanto Ele é e quer fazer através de você. Entenderam? É sério isso. É muito sério. Uma vida de obediência simples. Versículo 12 a 18. Conta aí que o pai mandou ele ver os seus irmãos que odiavam. Você acha que o pai não sabia que odiavam? Claro que sabia. Então ele, numa obediência simples, vai lá para os irmãos. Saiu para ir ver os irmãos trazendo notícia para o pai. E aí acontece tudo aquilo deles jogarem ele numa cisterna vazia, venderem ele para um escravo. Mas é a fé simples que leva você ao cumprimento do que Deus tem para a tua vida. Você não precisa estar sentindo. Pai, eu não estou sentindo ir lá não. Porque o pessoal vai bater em mim, eles vão fazer alguma coisa comigo. Eles não gostam de mim, nem falam mais pacificamente comigo. Sabe o que é uma fé simples? Olha aqui para mim. Vou contar para vocês o que é uma fé simples. É uma fé capaz de colocar a vida na mão de Deus e descansar. Aconteça o que acontecer. Embora você não saiba, você não tenha ideia do que pode acontecer, não interessa. Essa é a fé simples, é confiança em Deus, é pôr na sua mão, confiar e deixar que Ele cuide. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. Ele fará e aí vai. Entenderam? Uma fé simples. Então, às vezes, nós não estamos nos tornando uma pessoa bem-sucedida porque nós estamos esperando uma fé, aquela fé. Sabe que tipo de fé? Aquela fé do Naamã, do chefe do exército da rei da Síria. Eu pensava que eu vinha ter com o profeta e o profeta sairia e faria um gesto e eu ficaria curado. E aí ele chega no profeta, o profeta nem dá as caras. Manda o discípulo dele dizer para ele tomar 7 banhos lá no Rio Jordão. Mergulhar 7 vezes. Fé de obediência, fé de cumprir aquilo que está dizendo. Aleluia. Uma fé simples. Finalmente uma fé que descansa em Deus nas tribulações. E aí ele estava dentro daquele poço, daquela cisterna vazia. E aí ele sai e ele é vendido. Imagine isso. Isso soa para a gente assim romântico, quando a gente pensa em ser vendido como escravo. Mas você põe um pouquinho na pele do José. Você está lá e aqui estão os ismaelitas e ali seus irmãos negociando a venda de você. Não. 15 moedas não. Aí diz, não, então 20. Não. 30 moedas. Então, negociar.
Então, pensa que às vezes uma fé simples é fácil. Não, uma fé simples é aquela fé que confia. Bom, estão me vendendo, mas eu estou na mão de Deus. Não interessa que me vendam ou não vendam, vai ser o que Deus quiser da minha vida. Ninguém toca na minha vida. Vai ser o que Deus quiser. A minha vida está na mão do Senhor e nada que não venha dele não vai acontecer. No mínimo ele tem que concordar, como ele fez com Jó, né? Não veio dele o sofrimento do Jó, mas ele concordou que o diabo fizesse, porque ele queria promover o Jó no fim da história. Seu estado se tornou 2 vezes melhor que o primeiro. Então, a característica da fé genuína. Essas são algumas características. Se você quiser baixar no teu telefone, vai lá no site da igreja, iccatlanta.com, desce até o fim, tem lá, blog do pastor João. Está lá esse esboço, você pode baixar, ok? Daí se quiser pregar, é de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar com vocês não é só característica, mas são as manifestações de uma fé genuína. Porque às vezes a gente está esperando uma manifestação assim. Estão lembrados de Elias? Quando a Jezabel disse que ia matar o Elias? O Elias se vai para o deserto e diz, eu quero morrer, melhor é morrer, porque eu não sou melhor que meus pais. Olha o que estão querendo fazer comigo, como mataram meus pais, querem me matar. E aí ele entra numa depressão profunda. E aí vem um anjo, por 2 vezes alimenta ele. E aí ele vai para a caverna, no Monte Sinai. E aí de repente vem um terremoto, que abalava um monte de pedra pura, pedra ferro, como a gente diz, Monte Sinai. Abalava. Deus não estava no terremoto. E aí vai vindo, Deus estava na brisa suave. Ali estava Deus. Entenderam? Então, manifestações da fé. Às vezes a gente espera uma manifestação assim, manda fogo do céu, Senhor, sobre esse pessoal, faz isso. Lembra dos discípulos de Jesus? Senhor, quer que a gente mande descer fogo do céu? E eles podiam mandar descer. Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são. Não vim aqui para descer fogo do céu. O fogo do céu é sobre mim, porque eu vou salvar todo mundo. Vocês entenderam? Então, quais são algumas características da fé genuína? A fé genuína precisa proclamar as coisas de Deus. Quando você receber uma palavra de Deus, se a tua fé é genuína, você vai proclamar. Se você vê aqui na história do José, ele teve aquele sonho, e o José não era bobinho, não. Ele sabia que o pessoal não ia gostar do sonho dele. Porque iam se dobrar perante ele, quem vai gostar de um sonho desse? Que sonho maluco é esse? Né? Seu pai e sua mãe também. Mas ele proclamou. E sabe, quando você recebe de Deus alguma coisa, e você proclama isso, você declara isso, isso se torna uma lei. Você sabe como é que as leis acontecem, por exemplo, no Brasil, que é o nosso país? Alguém escreve a lei, mas até que seja publicado no Diário Oficial é projeto de lei, não é lei. Uma vez sancionado e publicado no Diário Oficial, passa a ser lei. Sabe qual que é o Diário Oficial nosso? É a nossa proclamação. É a nossa declaração. É quando nós declaramos com a nossa boca. Então estava lá o José declarando. E porque ele declarou, se tornou uma lei. Ninguém poderia livrar dele sentar no trono. Não tinha prisão, não tinha mulher maligna, não tinha nada que podia evitar dele sentar no trono. Porque ele transformou aquilo que recebeu de Deus. Primeiro ele creu e aí ele declarou. A Bíblia diz que com a boca confessa. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Entenderam isso? Então, característica de uma fé genuína. Precisa proclamar as coisas de Deus. Segunda característica. A fé genuína, às vezes, requer sofrimento. Às vezes, nem sempre. Sempre requer perseverança. Como assim, pastor? Olha, pega as cartas do Apocalipse, 7 cartas. Todas elas terminam assim. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar. Perseverança é indispensável. Sabe qual é a coisa que eu mais ouço como pastor? Quando as pessoas estão numa tribulação e sofrendo. Pastor, eu acho que Deus me abandonou. Deus não está comigo. Porque se Deus estivesse comigo, não estava acontecendo isso. E normalmente eu tenho uma resposta, e a única resposta, dou a mesma resposta para todo mundo. É igual assim,
O sapato serve no pé de todo mundo, não interessa o tamanho do pé. Sabe qual que é a resposta? Isso está acontecendo, porque logo na frente tem uma promoção. A fé genuína precisa ser guardada. 39, versículo 14. Preciso guardar a fé genuína. Uma vez que a fé caiu no teu coração, sabe quem é o responsável? É você. Sabe o que a Bíblia diz sobre o teu coração? Guarda teu coração. De todas as coisas que guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É o coração. A fé é no coração. Tem muita gente que pensa que fé é um exercício intelectual. Sabe o que o Romanos 10 diz? E diz que com a boca se confessa, mas com o coração se crê. Você não crê com a tua cabeça, você crê com o coração. O que quer dizer com o teu espírito? Entenderam? Então precisa ser guardado. E lá vem a mulher e diz assim, olha, eu quero que você seja meu amante. Porque o meu marido não dá atenção, está toda vez lá no palácio, está fazendo as coisas dele, ela era importante na corte. E ela deve ter ameaçado ele. A Bíblia não conta. Mas possivelmente ela deve ter ameaçado ele, dizendo, você sabe, se você não se tornar meu amante, vai ficar difícil para você. E ficou difícil para ele. Sabe por quê? Porque ele guardou a fé que tinha. Ele guardou a vida espiritual dele. A mulher agarrou ele, saiu deixando as roupas, fugiu. Fez o que a Bíblia diz, fugir do pecado. Ele, fugiu. E aí a mulher usou as roupas dele para dizer que ele estava tentando violentar ela. E ele foi para a cadeia. A fé genuína tem que ser demonstrada nas provações. Muito fácil você dizer que tem fé quando está tudo certo. Está tudo certo. Muito fácil dizer que tem fé. Eu quero ver você demonstrar fé na provação. José vendido, e ele continuava fiel, com a sua fé centralizada em Deus. Aí vai para casa do Potifar, Deus abençoa. Aí a mulher faz aquela bagunça toda com a vida dele, vem perseguição sobre ele, vai para a cadeia. Além de escravo, agora era um prisioneiro. Deus abençoava. Vocês entenderam? Então, o que acontece é exatamente isso. Tem que ser demonstrada no meio das provações. Quando é que o seu destino vai começar a acontecer? É uma resposta que tem que ser tua para você mesmo, né? Quando que o teu destino vai começar a se realizar? O de José começou quando ele tinha 17 anos. E aí veio todo o treinamento, aos 30 ele sentou no trono, porque era um tipo de Jesus. Então a pergunta é essa. A fé genuína realiza o nosso destino. Como é que está o teu destino? Ih, pastor, mas o destino, eu não sei. Não sei se Deus tem alguma coisa para mim. Ei, excuse me. Está chamando Deus de tolo? Cria alguém e não tem nenhum projeto para ele. Você já fez alguma coisa que você não tem um projeto para aquilo que está fazendo? Ninguém faz isso. Como é que Deus vai fazer um negócio desse? Então Deus tem um projeto para você. E é a fé genuína que realiza o teu destino. E o projeto de Deus por José era ele glorificar a Deus, desfrutar de Deus, sentar no trono, ser o maioral na terra, naquele tempo de toda a cultura conhecida da época. Tremendo, hein? Nós vimos então duas coisas. Características de uma fé genuína, manifestações da fé genuína. E veja só a conclusão que eu fiz para mim mesmo quando estava orando aqui. O sucesso do cristão vem por uma vida de fé. E se a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção dos fatos que não se veem, estou vivendo com essa certeza e com essa convicção ou estou vivendo numa montanha russa emocional? Fico emocionado, estou crendo pela fé, eu vou pela fé. Não dá nada, está indo pela emoção. Entendeu? Entenderam? Então a pergunta é essa. Eu estou vivendo com essa certeza, com essa convicção, ou estou vivendo numa montanha russa emocional? Vou deixar duas perguntas para vocês. Já fiz a primeira aí, né? Vou fazer mais duas, três. Percebo que o destino para o qual Deus me criou está se cumprindo? Se eu dissesse o teu nome e perguntasse, ei, você consegue perceber que o destino para o qual Deus te criou está se cumprindo? Se não, quais são as duas maiores coisas que eu farei para viver uma vida de fé que vai cumprir o meu destino?
Deixa eu dar uma dica para você, e aí nós estamos terminando, quero orar por vocês. E a dica é essa: se você ainda não sabe qual é o teu destino, eu duvido que existe alguém mais interessado de contar para você qual é o teu destino que o teu Criador. Mas como é que ele vai contar se você não está tão interessado em saber? Não vai contar nunca. Se você perguntar, ele conta. Se você pedir, ele te dá. Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Pedi. Todo o que pede, recebe. Entenderam? Então, meu irmão, minha irmã, você foi criado, você foi criada para ser uma pessoa bem-sucedida. Porque é no teu sucesso, segundo Deus, para a glória de Deus, que as pessoas vão conhecer a Deus em você. Assim como conheceram Deus em José. Amém?